Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Souza, hein? Já chegou, já impôs uma cartilha na rotina do Flamengo. Olha, tem algumas regrinhas aí, será que vai dar certo? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Há mais um português entre nós, há mais um gajo, é o Paulo Souza, que já chegou no Flamengo, de um jeito muito simpático, né? Eu tô gostando desse cara, ele posta foto com aquele avental de chefe cozinhando, com seus cachorros na lareira. É um cara simpático, né? Foi um grande jogador de futebol e agora está assumindo o Flamengo, que ele já chega chamando de o maior clube do mundo, já pediu livros da história do Flamengo, já chega assim se atualizando sobre a questão do clube, do time. É um cara... Os portugueses, eles são diferenciados mesmo, né? Quando a gente faz esse debate, muita gente não entende por que os portugueses têm essa representatividade aqui no futebol brasileiro. Tá explicado, são essas coisas que explicam. Elas não explicam tudo, mas elas explicam algumas coisas. O fato do cara ser muito profissional em algumas situações. E, por conta disso, ele chegou, falou sobre várias situações e já revelou uma cartilha nesse período de pré-temporada. A gente ainda precisa saber se isso vai ser uma rotina constante nos treinos ou se realmente são medidas para esse começo de trabalho. E aí você tem algumas questões que algumas eram adotadas ainda na época do Jorge Jesus, que ao longo do tempo foram se perdendo, e outras que realmente o Renato Gaúcho não adotava, enfim, os técnicos brasileiros não têm esse hábito. Nós temos uma cultura diferente. E quer dizer que a gente não possa se adaptar? Não, pelo contrário. Realmente em algumas situações é mais difícil, e eu vou falar sobre elas. Vamos lá, começando pelos treinos 8 da manhã. Os treinos 8 da manhã... o Emerson Leão cansou de marcar aqui no São Paulo, por exemplo, nos clubes por onde ele passou, e quando o jogador chegava atrasado, ele marcava o treino para o dia seguinte para 1 hora menos. Então, muitas vezes, quando o cara se atrasava, esse cara era cobrado pelo elenco inteiro, porque no dia seguinte o treino das 8 passava para 7, das 7 passava para 6, o Leão fazia isso. Não é nenhuma novidade, mas é uma forma de você... digamos assim, disciplinar o teu elenco. Será que vai funcionar? Bom, pelo menos a informação é que os treinos agora nesse início de terça a domingo serão 8 da manhã, só na segunda-feira um treino em trabalho integral. Só que não é só o treino às 8. Os jogadores são obrigados a tomar café da manhã no CT antes do treinamento. Então eles têm que chegar pelo menos 40 minutos, meia hora, 1 hora antes. Para que eles cheguem 7 ou 7 e pouco no CT, a gente está falando do Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu fica, digamos, pelo menos para quem mora na Barra da Tijuca, e a maioria dos jogadores mora na Barra, uns 40 minutos. Você pega um contrafluxo e tudo mais, mas você tem que sair de casa umas 6h30 no máximo. Você tem que acordar cedo. Jogador de futebol não gosta muito de acordar cedo, mas, enfim, é o que temos para hoje. Então o cara já tem que mudar um pouco a sua rotina. Mas isso até não chamou tanta atenção. E aí vem as refeições, né? Ele está solicitando que quando o treino for de manhã, por exemplo, além do café, que o jogador almoce no CT. E aí tem uma explicação fisiológica, né, gente? Nesse período, especialmente, em que a carga física ela é maior, você tem já trabalhos com bola desde o início e tudo mais, mas é óbvio que começando a temporada, você está fazendo uma carga de treinamento que pode sustentar o teu trabalho para o restante do ano. Não tem tempo de treinar ou muitas vezes de cuidar da parte física, porque o calendário não permite. Então você faz um fortalecimento nesse momento com uma carga um pouco mais intensa. E aí você precisa de reposição. Você precisa de uma alimentação muito mais controlada. Então é por conta disso que ele está determinando que os jogadores almocem também no CT. E aí tem uma determinação também que chamou a atenção, é que depois dos jogos, e aí vejam só que isso não se estende apenas à pré-temporada, né? já avança um pouquinho no calendário, depois dos jogos, os jogadores têm que jantar no estádio. O Paulo Souza está solicitando uma estrutura de refeição para que os jogadores jantem no estádio após as partidas, no Maracanã.
Isso não é uma prática tão incomum. E eu não vou nem citar aqui, ou vou citar, mas eu não vou nem falar apenas dele, né, do Pepe Guardiola, que fazia isso no Bayern de Munique, para cuidar exatamente da alimentação dos atletas, evitar lesões e ter essa alimentação controlada depois de uma partida de futebol em que você tem uma carga muito intensa, né, uma queima muito grande de calorias, então imediatamente você já tem essa alimentação e no caso do Flamengo e no caso do Guardiola, você permite que as famílias também tenham acesso, então você libera as famílias para esse jantar pós-jogo. Tudo isso, ok, está dentro de uma explicação fisiológica. Agora, será que o jogador que já concentrou, que já jogou, que já foi para o vestiário, que já está nessa carga, inclusive emocional, muito intensa, ele vai querer levar a família para esse ambiente ainda ou ele vai querer ir para casa? Então, tudo isso tem que ser bem conversado e bem avaliado. Como eu falei que eu não ia falar só do Guardiola, o São Paulo eu lembro que era um dos clubes, eu não sei se outros faziam, mas como a gente cobre os clubes de São Paulo aqui, eu lembro de, quando a gente ainda tinha acesso, de ficar na zona mista 1 hora esperando os jogadores saírem do vestiário, porque a informação que vinha é que eles estavam jantando. Então havia essa determinação de depois dos jogos, os jogadores jantarem no Morumbi. E aí muitos deles saíam comendo uma fruta, com um sanduíche na mão, alguma coisa assim e tudo mais. Alguns ficavam menos tempo, outros mais, enfim. Mas nesse caso a família terá o acesso ao estádio. E aí tem essa questão de relação, né, de convivência, de concentração, de privar um pouco, né, a família, enfim, de não estar em casa, no seu ambiente, enfim, o cara que não tem família, que muitas vezes é o mais jovem, que é solteiro e tal, e aí ele faz o quê? Ele come em 5 minutos e vai embora? Todo trabalho, gente, é que o futebol ele ganha uma proporção maior, né? Mas todo trabalho tem as suas regras de convivência, as suas determinações, os seus compromissos e tudo mais. O Paulo Souza só está tentando organizar a coisa, para não deixar a coisa muito solta, que foi um problema que o Flamengo teve ano passado. Eu não vejo tanto problema nisso. Eu acho que o que poderia ser feito, e aí é uma opinião bem pessoal, não uma determinação, mas uma negociação. E aí eu não estou nem aqui dando muito valor para jogador, nada disso. Mas eu acho que nesses casos, nessas situações, você podia chamar os líderes do elenco, conversar, a gente está pensando em fazer isso, o que vocês acham? O cara levar a situação para o elenco e tal, conversar, o homem quer segurar a gente aí depois do jogo da janta, o que vocês acham e tudo mais? Pô, eu não concordo, tá, faz uma votação. A gente fica, mas quem sabe a gente concentra um dia a menos e tal, vamos ter responsabilidade, cada um cuida de si, aquela coisa toda. Enfim, negociação para que não seja algo tão arbitrário. E aí tem outras questões até mais técnicas, né, como demarcações no campo, a presença do telão no Ninho do Urubu, que eu achei fantástico, achei legal, pô, negócio bacana, moderno, o Mourinho usa na Roma, você fazer apontamentos táticos ali enquanto o time está treinando já, quanto mais, porque hoje a gente já tem analista de desempenho, a gente já tem os caras que gravam vídeos, que mostram para os jogadores as jogadas e tal, você fez isso, você não sei o quê. Qual o problema de ter um telão? Tem gente que problematiza isso. O que é melhoria eu não problematizo, tá? E aí tem a questão dos celulares, né? Nossa, meu Deus do céu, o cara cortou os celulares das refeições e tal. Gente, refeição dura o quê? 20 minutos, meia hora, que é um período que realmente o interessante quando você está em grupo é você conviver, a proibição me incomoda um pouco, né? Porque parece que são crianças, né? Que não vai ficar todo mundo no celular sem olhar um para a cara do outro. Mas às vezes, cara, você precisa fazer isso mesmo, né? Porque senão os caras ficam lá com a cabeça baixa, não interagem, não conversam. O futebol ele é muito comportamental. A gente às vezes diminui a importância do comportamento, das relações humanas e fica analisando apenas a parte técnica, que é, na verdade, o objetivo final, que é a ponta do iceberg. Você está lidando com o ser humano, não com o robô. E o ser humano ele tem a sua complexidade, ele tem os seus problemas, e ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, ele precisa de né, se apoiar nos seus companheiros. O futebol é coletivo. Então eu entendo que também essa integração ela precisa ser feita. E as refeições elas são esse período, né? Depois o cara vai para o quarto, o cara liga o celular, liga a televisão, videogame e tudo mais e se isola no seu mundo e está tudo certo. Então eu não vejo problema nisso. Só que diante de tudo isso, que eu não vejo problema, que tá tudo certo e tal, porque eu achei o Paulo Souza um cara muito bacana, um cara que explica muito bem, fala muito bem, né? Os portugueses têm essa habilidade de comunicação também. Diante de tudo isso, não tem como eu não lembrar do Thiago Nunes, que chegou no Corinthians e também impôs uma cartilha.
e também impôs a restrição de celular nas refeições, também impôs algumas regras, já chegou liberando aí o Ralf e o Jadson, que não foi uma decisão só dele, né, mas acabou caindo nas costas dele essa decisão. O elenco já torceu o nariz, aí tiveram essas medidas restritivas, aí não sei o quê, aí aqui, ali e tal. Quando o grupo não compra a ideia do técnico, não importa o que o cara determinar, o elenco não vai gostar. Se os caras jogarem pelo Paulo Sousa, se o Paulo Sousa conseguir convencer eles de que o trabalho é bom e de que a coisa vai funcionar e houver uma confiança, e por isso eu falei na negociação, porque eu acho que isso traz um pouco o elenco pro cara, velho, isso não vai incomodar ninguém. Porque na Europa, muitos desses jogadores vão para lá e aí os caras entram na linha. Ah não, mas aqui tem que respeitar. Por que aqui no Brasil não? Por que aqui a coisa é mais solta? Não pode ser. Não pode ser. A gente precisa tratar jogador como um funcionário do clube em que ele precisa respeitar as suas obrigações. E existe uma hierarquia em que o técnico é o líder desse vestiário e o líder desse elenco. Não só nas questões táticas, não só nas questões técnicas, mas também nas questões de comportamento e gerenciamento de grupo. Isso o treinador precisa fazer. Mas é uma linha muito tênue. Se ele não tiver a confiança do grupo, qualquer dessas medidas será motivo para uma rejeição ali na frente. E também o resultado. Se o time estiver ganhando, gente, agora o Flamengo tem uma pressão enorme. Se os resultados não vierem, pode ter certeza que a cartilha, o celular, não sei o quê, tudo isso vem à tona. Vai ser divertido acompanhar essa temporada. O que vocês acharam dessas medidas todas do Paulo Sousa? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!